Quieta o teu coração, prepare para aquilo que o Senhor queira ministrar a minha e a sua vida. Espero que realmente o Senhor fale aos nossos corações. Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que nós mais uma vez, mais um culto temos de buscar a Ti, buscar ao Senhor direção, luz, orientação. Nós repreendemos, meu Deus, tudo aquilo que queira atrapalhar essa mensagem, tudo aquilo que o inimigo queira falar, Senhor, aos nossos corações, trazendo confusão, distorção, cancelado e quebrado seja. Que o Senhor realmente venha trazer luz em meio às situações que nós estamos enfrentando. Senhor, que seja uma noite onde haja um fortalecimento na fé, que seja realmente uma noite onde a unção do Senhor venha sobre nós, nos ajudando mais uma vez, pois precisamos do Senhor. Aqui estão vidas, homens e mulheres clamando a Ti, que poderiam estar em tantos lugares, mas decidiram estar aqui. Então venha com Teu toque, venha com Teu agir, meu Pai, sobrenatural neste lugar e em cada vida. Nós repreendemos qualquer artimanha do inimigo trazendo confusão aqui nesse culto, no ministério infantil. Bate em retirada. Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês, vão para o abismo ou para onde Jesus Cristo ordenar. Mas aqui nós clamamos a bênção de Deus, a direção do Senhor, o agir do Senhor sobre as nossas vidas. Então, Espírito Santo, sinta-se à vontade, que essa mensagem venha de encontro às nossas vidas e que possamos ser daqui tocados e transformados, e Jesus receba a glória e honra. É o que nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Queridos, eu ia fazer uma observação aqui para ajudar vocês. Vocês já repararam que todo culto eu sempre, no momento de dar direção para o inimigo, eu falo a mesma coisa? Quem já reparou isso? Por que eu falo isso? Se você não der destino para o inimigo, ele fica solto. Quando Jesus chegou em Gadara, que tinha os bichão falaram o quê? Não mande a gente para o abismo, manda para os porcos. Então não manda, então você tem que dar destino. Eu já vi muitos cultos, por exemplo, de ministério infantil, onde você que não acredita, independente, mas acontece, onde crianças que infelizmente manifestaram espírito imundo, falaram: o que você está fazendo aqui? Me mandaram de lá para cá, não tinha lugar específico, eu estou aqui ainda. Então toda vez que você for orar na sua casa, para você, de repente, todo espírito maligno está vindo aqui dentro, manda para o abismo ou para onde Jesus Cristo ordenar. Amém? Então fica a dica para vocês aí, não fica assim: sai daqui para onde? Manda destino, vai para o abismo, suma da minha vida em nome de Jesus, aleluia, para trás de mim, Satanás. Então isso é muito importante. Outro dia o irmão ficou perguntando e tal, eu falei: vou explicar, então vamos explicar para a igreja, que isso é muito bacana. Amada igreja, estamos vivendo dias onde temos encontrado muitos cristãos que estão com a sua fé, eu ouso dizer dessa maneira, cristãos que estão com a sua fé fraca ou fracos na fé. Pessoas que poderiam viver tantas coisas da parte de Deus, mas infelizmente não estão vivendo. Alguns acham que a fé é um sentimento. Meu irmão, a fé não é um sentimento. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito que a fé é um sentimento. Nós já ministramos isso aqui muitas vezes. Não tem nenhum lugar da Bíblia: se vocês sentirem, aí sim a coisa vai acontecer. Não, a palavra fala que a fé é a certeza. A fé não é um sentimento, a fé é a certeza. É a convicção que você tem daquilo que você não vê, sabendo que Deus vai operar naquilo que Ele falou que iria operar. Então hoje nós encontramos muitos cristãos que estão assim, que estão fracos na fé. Pessoas que poderiam, como eu disse, estar vivendo tantas coisas diferentes em áreas das suas vidas, seja ela emocional, seja ela sentimental, seja ela empresarial, seja ela profissional, seja a área que for, poderiam estar vivendo, mas infelizmente não estão. E qual é a razão disso, ou de estar acontecendo isso? É porque provavelmente muitos homens e mulheres que dizem
ou que disseram receber Jesus como o Senhor das suas vidas, ao invés de verem mudança, transformação, eles não estão vendo nada disso. E a razão de não estarem vivendo isso, eles acabam chegando num ponto de até questionarem se Deus é realmente real. Eles chegam no ponto de começar a questionar: será que quando eu vou no culto não é apenas uma emoção? Será que o pastor não tem ali uma articulação de querer me empolgar para poder só dar um gásinho na hora e eu ir para minha casa e ter algo diferente? Será que não é ali uma palestra motivacional com estratégias de PNL para poder mexer com a galera, para dar aquele gásinho? Agora eu vou subir a voz para dar uma emocionada. Nós começamos a questionar, nós começamos a achar e pensar tantas coisas. Começamos a olhar muitas vezes esses que poderiam estar vivendo e não estão, começam a questionar se as promessas do Senhor realmente são reais para a sua vida. Será que o pastor não fala somente disso? Vai de alguma forma dar um gásinho na galera, que é uma forma de segurar pessoas, estratégia. Meu irmão, as pessoas imaginam e pensam tantas coisas, mas muitos na verdade estão assim, dessa maneira, sem crer nas promessas, sem crer que o Senhor pode agir, dúvidas ganhando espaço no coração. É porque muitos não entenderam que Deus espera deles uma postura. Assim como nós temos uma expectativa, ou geramos uma expectativa, um desejo de que Deus mova nas nossas vidas, de que Deus opere nas nossas vidas, Deus também, Ele espera de nós que o recebemos, que nós também possamos ter uma postura, que nós também possamos ter ou tomar decisões aonde a nossa vida realmente venha a ser transformada. Porque muitos, como eu disse, que não estão tendo transformação, ou talvez não estão conseguindo ver mudança em suas vidas, é porque da mesma maneira que eles entram na igreja, eles saem. Da mesma maneira que eles chegam, eles escutam, a hora que eles saem por aquela porta, a vida é da mesma maneira, as atitudes são do mesmo jeito, e não tem como ver mudança, transformação, se nós também não buscarmos essa transformação e essa mudança. Então, assim como nós temos a expectativa de que Deus venha mover em cada área das nossas vidas, Deus também espera que nós que o recebemos possamos ter atitudes para que o poder dele venha trazer transformação em nossas vidas. Porque muitos de nós achamos que o simples fato de eu estar em uma igreja, o simples fato de eu falar que eu amo o Senhor, eu tenho Jesus, eu tenho Deus, a minha vida já vai ser mudada. Isso não é verdade. Porque se fosse assim, nós nunca teríamos crente desviado, nós nunca teríamos pessoas que são cristãs, que infelizmente estão vivendo destruição ao invés de viver bênção. Então, se tudo fosse automático, a igreja estaria indo cada vez melhor, as pessoas estariam cada vez mais, as igrejas estariam bombando, mas na verdade não é. Você vê muitas vezes as pessoas que poderiam estar vivendo coisas diferentes, mas infelizmente não estão. Então o Senhor espera de nós uma postura como cristãos. Então nessa noite eu queria que você abrisse o teu coração. Eu não sei como que você está, talvez você está alguém, como eu falei, que a tua fé é fraca, você não consegue mais crer que o Senhor pode agir, você não consegue mais acreditar que as coisas podem ser diferentes, mas hoje o Senhor fala para você, você pode sair deste lugar diferente, você pode sair deste lugar com a tua fé renovada, você pode sair deste lugar com um toque do Senhor, uma graça e uma unção do Senhor sobre a tua vida. Então eu não sei como que você chegou aqui hoje, eu não sei se você está aqui comigo, mas eu vou falar só mais uma vez, hoje você pode sair daqui renovado, hoje você pode sair daqui transformado, hoje você entrou com uma mentalidade, uma visão sobre a tua vida de derrota, é a mesma coisa, não tem mudança, vai ser isso se você quiser, mas o Senhor fala para você, se você permitir hoje, algo diferente pode começar a acontecer na sua vida, um renovo e uma unção do Senhor sobrenatural virá sobre você, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte.
Queria que você abrisse comigo, se você quiser, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu vou ler na versão da NVT. Daí. Quem estiver sem Bíblia no telão, você consegue me acompanhar. Colossenses 2,6 diz assim: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Até aqui. Então aqui nós estamos em um momento bem interessante, onde o apóstolo está trazendo uma mensagem para aqueles que estão na caminhada com Cristo Jesus. E nós podemos pegar esse texto com tantas lições para as nossas vidas e pegar alguns pontos que o apóstolo Paulo acaba enfatizando, que ele acaba destacando, que ele acaba ministrando àqueles irmãos. E aqui você vê que o apóstolo, ele está escrevendo para uma galera que precisa sim de direção do Senhor. E ele chega para aquele grupo logo no versículo 6 e ele fala: agora sim, agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor. Coloca para mim o próximo, por favor. Assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, ele fala: continuem a segui-lo. Aqui, amada igreja, eu vou falar para você. Hoje quase não se fala sobre Jesus Cristo Senhor. Tem gente que prega, tem gente que fala, mas hoje quase não se fala sobre Jesus Cristo Senhor. Se fala muito mais de Jesus Cristo Salvador. Porque quando nós falamos, as pessoas sempre acham que Jesus ele veio aqui para poder salvar a galera. Mas na verdade nós vemos que Jesus Cristo, ele veio trazer o reino de Deus. E aqueles que recebem o reino dele na sua vida, esses sim serão salvos. Mas muito pouco se fala sobre Jesus Cristo Senhor. Mas sim, somente muitas vezes Jesus Cristo Salvador. Pastor, e qual a diferença? É enorme. Porque quando você vê de Jesus Cristo Senhor, é você permitir com que Ele governe a sua vida. Quando nós falamos Jesus Cristo seja o meu Senhor, eu estou agora nesse exato momento abrindo mão das minhas emoções, abrindo mão das minhas vontades, abrindo mão dos meus desejos e me rendendo completamente ao senhorio de Jesus na minha vida. Quando nós falamos de senhorio, é de alguém que está governando a vida de alguém. E essa pessoa a qual está agora se rendendo completamente a esse Senhor, não procura mais fazer a sua própria vontade, não procura mais fazer os seus próprios desejos, mas agora sim fazer a vontade do Senhor que governa a vida dele. Então, quando nós falamos de Jesus Cristo Senhor, muitas vezes nós temos que ter isso em nosso coração. Um texto que muitas pessoas já citam e citam muitas vezes errado, é aquele texto de Romanos. Eles falam, se você receber Jesus Cristo como Salvador. Gente, não está escrito isso na Bíblia. Não está escrito isso. Vamos ler junto? Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você declarar com sua boca que Jesus é... Está escrito Salvador? Está escrito Salvador? Então quando eu e você falamos, quando você confessar Jesus Salvador, gente, não está escrito isso. Com a sua boca você declarar que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será? Então para eu ser salvo eu preciso primeiro permitir que Jesus seja o meu e reconhecer que Deus ressuscitou ele dos mortos. Então Jesus não está morto, ele está vivo, e aí sim eu sou. Então você vê que faz total diferença. Agora a pergunta que nós temos que responder para nós mesmos é: quem é Jesus para mim e para você? Ele é Senhor ou ele é apenas Salvador? O Salvador é aquele que fala o seguinte: Senhor, eu estou fazendo o que eu quero, as escolhas que eu quero, vivo do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, no final você vai me salvar. E na verdade não é bem assim. Porque quando você entende que Jesus ele é Senhor, agora não são mais as minhas vontades e as minhas emoções que governam a minha vida. Eu não caminho mais segundo as minhas paixões, mas eu caminho agora segundo a vontade do meu Senhor para a minha vida.
Então, quando nós falamos de Jesus ser o Senhor, isso é o que tem que ser tocado na minha e na sua vida. E hoje nós temos que realmente pensar: será que Jesus tem sido o Senhor em todas as áreas da minha vida? Ou será que sou eu que tenho tomado direções na minha vida? Então aqui nós começamos a enxergar diferente. E por isso que na hora da oferta eu falei que o irmão me ligou para dar o testemunho. Ele me ligou, falou: pastor, eu precisava trocar uma ideia contigo. Falei: fala. Ele não está nem mais aqui na cidade, ele está fora. Eu pensei muito em você e tinha que ser você para trocar uma ideia. Eu falei: manda aí, queridão. Demorou. Ele falou: pastor, a minha vida parece que não rompe, as coisas parecem que não acontecem. Eu patino, parece que a coisa vai romper e cai, desmorona. E assim, pastor, eu tive uma revelação lendo a palavra de Deus. Ele teve uma revelação fazendo o quê? Lendo a palavra de Deus. Irmão, você nunca vai ter uma revelação sem ler a palavra de Deus. Ele falou: por ler a palavra de Deus, eu descobri na minha vida: pastor, Jesus não é o meu Senhor, Ele é apenas o meu ajudador. E eu agora estou entendendo que minha vida não está mudando, porque eu nunca deixei Ele ser o Senhor da minha vida. E pastor, o que eu estou fazendo de errado? Aí eu citei esse texto de Romanos. Ele falei: o que está escrito em Romanos? Ele falou: Jesus Salvador. Eu falei: você tem certeza? Vamos ler junto? Pega aí. Aí lemos: aonde está escrito Salvador? Ele falou: não está. Eu falei: pois é, enganaram a gente. Falaram uma coisa que não está na Bíblia. Então, claro que Jesus é o nosso Salvador. Posso ouvir um amém? Ele vai salvar aquele que crê nele e deixa ele ser o Senhor da sua vida. Vai ter salvação. Deus quer salvar todos aqueles que se rendem a Ele completamente. Mas quando nós falamos apenas de Jesus, o Salvador, nós estamos falando da seguinte maneira: eu vou viver do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, ter as atitudes que eu quero, e no final o Senhor vai me salvar. E isso não é verdade. E ali ele entendeu, ele falou: cara, agora eu estou vendo porque na minha vida, em específico a área financeira, não está rompendo. Eu não estou permitindo Jesus ser o Senhor da minha vida. Porque quando nós falamos de Jesus ser o Senhor da nossa vida, já não são mais as minhas vontades, mas sim a vontade dele. Porque Jesus mesmo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O negar a si mesmo é: a partir de hoje, você tem que decidir se eu realmente vou governar você ou não. Porque não tem como governar alguém que não quer ser governado. Não tem como direcionar, orientar alguém que não quer ser orientado ou direcionado. Então eu posso estar do lado de Jesus, tirar uma selfie com Jesus, dar um cheiro em Jesus, mas falar para ele: eu só estou do teu lado, mas eu não quero que você mande na minha vida. Ou mandar no sentido de governar a minha vida. Então aqui, amada igreja, quando o apóstolo fala, ele fala: a primeira coisa para vocês precisam receber sempre Jesus como Senhor. Então que eu e você hoje possamos permitir que Jesus venha a ser aquele que governa as nossas vidas, aquele que esteja à frente, aquele que nos oriente, aquele que nos direcione. Porque hoje o que nós mais ouvimos são aquelas frases: o Senhor quer que eu seja feliz, o Senhor se importa com a minha felicidade. Claro que Deus não quer desgraça de ninguém, só que Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. E dizer que o Senhor quer a minha felicidade não quer dizer que Ele está validando tudo que eu falo, ou faço, ou ajo. Mas Ele espera que eu e você possamos caminhar como servos dEle, como aqueles que realmente se renderam ao senhorio dEle, à vontade dEle, à direção dEle. E essa é a razão de muitas pessoas não verem nas suas vidas mudança, não verem nas suas vidas direções, porque o Senhor está falando: eu não estou pedindo para você ir para lá, a minha bênção está para cá. Não, Deus, mas eu quero ir para lá. Tudo bem, você pode até ir, mas a minha bênção não vai ali, a minha bênção está aqui para você. Aqui a transformação no teu casamento não é baseado no que você quer fazer, não é baseado no que você acha, que é o que mais tem hoje. Eu acho, irmão, nós não temos que achar, nós temos que seguir a direção do nosso Senhor para a nossa vida. E o que mais nós temos hoje é o tal de eu acho. E às vezes eu vou conversar com os irmãos, eles vêm com as ideias, vou trocar ideia, e a primeira coisa que eu falo: tudo bem, isso é o que você está achando, agora o que Jesus fala na palavra dele? Não sei. Falei: pois é. Como é que você vai ter uma revelação de algo que você não sabe? Como é que você vai ter uma direção para a tua vida daquilo que você não lê? Como é que você vai ver a bênção de Deus daquilo que você nem sabe que tem para você? Aí nós achamos muitas vezes de um simples fato, como eu falei, de estarmos em uma igreja vai mudar a gente. Já falei para vocês 1000 vezes, eu cresci no lar cristão. A minha vida só foi mudar a partir de 2001,
quando eu decidi que Jesus começasse a ser o Senhor da minha vida. Permiti Ele direcionar e conduzir a minha vida. Ali eu já estava com meus 19 para 20 anos de idade. Foi a partir dali que começou a ter mudança. Então 19 anos da minha vida para trás, dos meus 19 para trás, eu tinha informações de Jesus. Eu tinha ideias de quem era Jesus, mas Ele ainda não era o Senhor da minha vida. Então que eu e você hoje, em nome de Cristo Jesus, possamos permitir que Ele venha ser o Senhor das nossas vidas, que Ele venha conduzir, que Ele venha direcionar, que Ele venha cuidar, que Ele venha orientar, porque Ele tem um plano poderoso para mim e para você. Em nome de Jesus é o que nós cremos e oramos, porque quando você permite Ele ser o Senhor da sua vida, presta atenção comigo no contexto aqui. Falar sobre isso hoje é quase que você querer ir para a cadeia, mas eu vou tentar colocar de uma maneira para vocês entenderem. Na época de Jesus, haviam escravos. E existe, o apóstolo Paulo fala, nós somos escravos de Cristo. Presta atenção no que eu vou te falar. No contexto da época, haviam tipos de escravos. Aquele a qual o senhor dele fuzilava o cara. E havia aqueles a qual o Senhor cuidava daqueles escravos. Ele cuidava, Ele orientava, Ele direcionava, Ele fazia sempre o melhor para aquele que estava servindo Ele na tarefa dele, no agir dele. Então, quando nós pegamos o contexto da época, nós falamos do quê? Daqueles que estão debaixo desses senhores, que cuidam deles. Se você pensar, o escravo não se preocupava em pagar conta, o Senhor dele pagava tudo para ele. O Senhor daquele homem, daquela pessoa, cuidava de tudo dele. Falando de alguém do contexto da época, posso ouvir um amém, igreja? Ele não tinha essa preocupação com nada. Mano, como é que eu vou pagar as contas? O Senhor dele pagava tudo. O Senhor dele fazia tudo para ele. Se nós pegarmos, é mais ou menos nesse contexto. Mas Deus não trata a gente como escravo. Deus trata a gente como filho. Só que quando eu e você, dentro de nós, entendemos, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem orienta. Quando você permite Jesus ser o Senhor da sua vida, meu irmão, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar das suas emoções, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai trazer o fluir de Deus sobre você, para que você venha viver coisas poderosas e sobrenaturais da parte do Senhor, aleluia. E isso são coisas que nós temos que ter nas nossas vidas. Então Jesus, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele está vivo. Nós não estamos aqui buscando um ser que a gente acha que nem existe, não, Ele é real, Ele é verdadeiro e Ele quer tocar a minha, a sua vida, Ele quer mover na minha, na sua vida. Só que hoje quase não se fala de Jesus Senhor, mas somente Jesus que vai me dar a bênção. Então que hoje isso venha mudar nas nossas vidas, em nome de Jesus, nós possamos permitir Jesus ser o Senhor, aquele que direciona, aquele que cuida, aquele que orienta, aquele que vem com todo o toque, bênção e provisão e direção para cada um de nós. Eu posso ouvir um amém, igreja? Colossenses capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo continua. A hora que ele fala, é assim como vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. No mesmo texto, o apóstolo Paulo fala, na sequência de Jesus Senhor, ele fala que vocês continuem a segui-lo. Algumas traduções colocaram como andai no Senhor. Essa ideia de continuem ou andai fala de progredir, fala de avançar, fala de você não parar. E uma das coisas, meu irmão, que eu falo para você é: Deus não te chamou para ficar no meio do caminho. Jesus, o Senhor, Ele não te chamou para você ficar no meio do caminho. Só que aqui nós temos um grande desafio, porque o Senhor não pode arrastar a gente para fazer o que Ele quer, sim ou não? Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer. Ele chama, Ele tenta mexer comigo, com você, para que possamos caminhar segundo a vontade e direção dEle. Só que nós temos que ver se nós queremos ou não. Então quando o apóstolo Paulo fala, continuem a segui-lo, a pergunta é, você que recebeu Ele na sua vida, você já desistiu ou você está prosseguindo? Você continua crendo e confiando que Ele pode mover na sua vida, ou você já desistiu?
Você crê que mesmo no meio daquelas tempestades, mesmo em meio a gigantes, mesmo em meio a situações difíceis que você enfrenta, você crê que Ele ainda pode mover? É alguém que está continuando em todo momento, seguindo o Senhor. É alguém que não parou, é alguém que continua, é alguém que foi tocado pelo Senhor, é alguém que foi marcado pelo Senhor, mas independente das circunstâncias que vêm diante dele, ele sabe quem ele serve, ele sabe a quem ele se rendeu, ele sabe quem é o Senhor da vida dele, ele sabe que Deus não chamou ele para ficar no meio do caminho. Então muitos hoje pararam no meio do caminho, desistiram, não é porque Deus abandonou eles, é porque eles desistiram, eles deixaram de crer, eles deixaram de confiar. A fé que talvez antes tinham, que queimava e ardia, já não tinham mais, e por isso eles simplesmente desistiram. Mas eu e você hoje, em nome do Senhor Jesus, não iremos desistir, nós permaneceremos firmes, crendo e confiando que o Senhor vai agir, que o Senhor vai mover. Se você estiver esperando Deus pegar você pela camisa e puxar para fazer o que Ele quer, pode ficar esperando, Ele não vai fazer. Ele fala para você: se você se achegar a mim, eu me achegarei a você. Se você der o primeiro passo, a minha unção irá sobre a tua vida. Se você quiser, se você desejar, se você almejar que eu venha mover na sua vida, eu vou mover poderosamente. Então, meu irmão, se você quer viver algo da paz do Senhor, você vai ter que dar um passo. Mas o passo não é só um dia e parar, é permanecer, é continuar, é perseverar. Pode ser o dia bom, pode ser o dia mau. Eu não busco o Senhor pela circunstância à minha volta, eu busco ao Senhor por quem Tu és, e o Senhor vai mover na minha vida, o Senhor vai transformar minha casa, o Senhor vai tocar cada área. Mas uma coisa eu sei: a minha jornada não é para trás, a minha jornada é para frente. Eu quero prosseguir para o alvo, eu quero alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida e jamais olhar para trás. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Quantos livros você já comprou de pessoas que desistiram na vida? Vou na biblioteca amanhã, ou melhor, vou na livraria amanhã comprar aqueles que desistiram, porque esses me inspiram. Eu quero aqueles que abandonaram. Esses mexem comigo. Nossa, cara, que demais, esse cara abandonou tudo. Uau, provoca, me mexe comigo, me dá uma vontade de parar. Ninguém quer. Ninguém. Você e eu não fomos chamados para desistir. Você não foi chamado para parar. E vai encontrar gente dando todo tipo de desculpa. Não, mas estou chateado com a igreja. Não, mas estou chateado com isso. Não, mas estou chateado com aquilo. E as pessoas falam de um jeito como se elas fossem as pessoas mais perfeitas do planeta, como se nunca tivesse errado na vida. Quase que: eu sou um anjo nessa terra, eu nunca errei com ninguém. Já reparou que quando a pessoa ela passa uma situação, seja na igreja o que for, ela vem meio com o emocional? Você não sabe o que fizeram comigo. Mexer. Ela quer mexer, ela quer provocar, porque é difícil olhar para dentro e reconhecer o erro. Então, quando eu e você desistimos, não queira colocar a culpa no outro. Olhe para dentro de você. Quem fez você parar? Você sabe que Deus nunca quer que você pare, mas que você prossiga, que você avance. O apóstolo Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. É prosseguir, é avançar. Então, quando ele fala continuem a segui-lo, você e eu temos que seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus, seguir as direções de Jesus. Então hoje, na minha e na sua vida, nós temos que olhar e ver: será que cada área da minha vida eu continuo seguindo aquilo que o Senhor tem falado? Eu continuo seguindo aquilo que o Senhor tem ministrado? Eu continuo? Será que você ainda crê nos sonhos que o Senhor tem para a sua vida? E eu sei que muitas vezes o tempo vai passando e aquilo que nós almejávamos, ou aquilo que o Senhor falou que moveria, parece que não moveu na hora, do jeito que nós queríamos. O tempo foi passando e esfria. Mas o que vai adiantar desistir? Quando você olha na palavra de Deus, quantos homens e mulheres durante anos perseveraram?
Vou fazer a pergunta para mim e para você, e você responde para você. Se o Evangelho de Deus hoje dependesse apenas de você, o que você está fazendo? Você está prosseguindo ou está parado? Se hoje dependesse apenas de você, o que eu e você estamos fazendo para o reino de Deus poder avançar? Será que nós já desistimos ou será que nós continuamos? Ou será que hoje nós podemos olhar para as nossas vidas e ver, cara, teve áreas da minha vida que eu já desisti. Teve sonhos da minha vida que Deus falou que eu já abandonei. Já larguei. Porque eu esperava que fosse daquele jeito. Pois é, mas nunca é do nosso jeito, é do jeito dele. É no tempo dele, é da maneira dele. E nós temos que aprender a buscar do Senhor isso, a direção dele para as nossas vidas. E isso são coisas que hoje em nosso meio nós temos que ter em nosso coração. Quantas pessoas eu já vi nessa caminhada com o Senhor que ficaram no meio do caminho. Encontrei uma pessoa numa dessas viagens que eu fui, eu bati o olho na igreja e falei, conheço você, hein? Ela, pois é, pastor, muitos anos lá em Curitiba e tal. Eu falei, pois é, que legal, bacana. Ela, eu era da célula do fulano de tal. Eu falei, eu sei quem que é, hein? Um cara com potencial incrível, que infelizmente não está mais no caminho do Senhor. Mandei o áudio para um, falei, e aí, como é que você está? Como é que estão as coisas? Sei que Deus tem para você, hein, mano, e aí, você acredita ainda? A pessoa não quer, é decisão dela, é escolha dela, mas eu decidi continuar naquilo que o Senhor tem. Eu decidi prosseguir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para a nossa direção. E quantas coisas o Senhor moveu. Então são decisões que nós tomamos nas nossas vidas, são atitudes que nós tomamos. E por isso que o apóstolo continua. Ele fala no versículo 7 de Colossenses capítulo 2: aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem a sua vida. Ele está falando de quem? De Jesus. Ele está falando assim, aprofundem nele, em Jesus, as suas raízes, e sobre ele edifiquem a sua vida. Então, se nós olharmos aqui, o apóstolo está falando sobre aprofundar. Isso fala de cavar, isso fala de buscar. Então, se aprofundem, está falando de busca, está falando de cavar. E quando ele fala de edifiquem a sua vida nele, edifiquem, está falando de construir algo. Então Paulo está falando, vocês precisam aprender a buscar e a construir, a buscar e a edificar em Jesus, para que a vida de vocês venham ser tocadas, para que as coisas venham acontecer. E edificar e construir a sua vida em Cristo significa ouvir e fazer exatamente o que Ele fala e não o que nós queremos. E isso, amada igreja, tem um texto que a gente sabe de cor, a gente sabe, mas infelizmente muitos não vivem. Então a gente sabe, mas muitas vezes nós não vivemos. Que Jesus, ele já deu a letra, falando no linguajar mais atual. Jesus já deu o papo, Jesus já deu a letra, Jesus já bateu direto qual que é o negócio para a vida poder ficar bem. Só que mesmo Jesus falando o que nós temos que fazer, nós muitas vezes queremos fazer o oposto, o contrário. Jesus, ele fala no final do sermão do monte, que ele vem falando as coisas que Deus quer fazer, que Deus quer operar. Ele fecha o sermão com o seguinte texto, Mateus capítulo 7 versículo 24, ele fecha o sermão, ele fala, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as... Eu vou dar uma chance para você colocar um volume um pouquinho maior. Você que comeu miojo ontem assim, no feriadão, aleluia, com aquele atum, aquele ovinho cozido, eita glória, tá bem nutrido, tá fortão, fez um supino, eita glória, aleluia, tá? Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as... Eita crente aleluiado, nutrido no miojo, aleluia. Aquele que as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Próximo, por favor, obrigado. E caiu a chuva, então tem problema, presta atenção, caiu a chuva, não é que não caiu, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra
contra aquela casa que não caiu. Então o problema vai sumir, sim ou não? Não. Mesmo estando com Jesus, a bomba vai chegar. Mesmo estando com Jesus, vai ter problema. Então se você fica achando, não, nossa Senhor, só vem problema, só vem bomba. Claro, meu irmão, para ser promovido tem que ter gigante. Para subir um novo nível tem que ter batalha. Para ser cascudo tem que passar pelo tratamento, passar pela forja. Então não fica achando que no reino de Deus vai ter rede, água de coco somente, Kinder Ovo, um Danete, aleluia. Não fica achando que vai ser só isso. Jesus, como eu adoro isso, aleluia. Mas não é só isso. Tem dia que tem gigante. Cadê o Danete, mano? Não tem. Hoje é o dia da pancada, bora. Dia do fight. Você não cresce, meu irmão, no Danete. Imagina forjar soldado. Bom dia. Estamos aqui hoje, 10 da manhã, para acordar vocês. Aqui hoje o pelotão inteiro. Tá quentinha a cama. Tem Danete para todo mundo, gente, sem gritar com o soldado, gente, por favor, quem quiser levantar, levante, fique à vontade, fique de boa. Nós vamos para um treinamento com água morna no riozinho, os irmãos ficaram esquentando o riozinho para vocês, bem de boa, para não, ó, para todo mundo ficar bem, porque a gente não quer, parceiro, você é doido, já levanta no morteiro, pum, levanta, bora, levanta, é bicuda de coturno, meu irmão. Porque ser forte soldado. Agora se formar o cara só do Danete, vamos pra batalha. Você é louco, mano? Ai, tem um bicho aqui. Jesus amado, que é isso? Pega ele. Ô tenente, tudo bem? Tem um pernilongo no meu quarto lá, dá pra você ir matar? Toma um pedala Robinho. Meu irmão, então tem chuva, tem pancada, mas a casa não cai. Por que não cai? Porque eu ouvi e pratiquei o que Jesus falou. Então vamos parar e pensar. Para minha vida ser bem sucedida, segundo Jesus falou, eu preciso ouvir e praticar o que Ele disse. Só que a gente ouve e a gente não pratica. Que a gente fala que é muito difícil. Não, meu irmão, não é difícil. Somos nós que não queremos. Dentro de nós a nossa vontade grita. A gente quer dar desculpa. Se muitos conseguem, nós também conseguimos. Mas nós temos que querer. É muito mais fácil dar desculpa do que perseverar para poder viver a transformação. É muito mais fácil dar desculpa. Só que Jesus já fala na sequência, quem não ouve, presta atenção, põe o próximo. E todo aquele que ouve as minhas palavras, que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, já chamou de insensato na lata, que edificou a sua casa sobre areia. Põe o próximo. Caiu a chuva, o mesmo cenário da outra, presta atenção. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Jesus ele já fala, se eu e você queremos estar com as nossas raízes alicerçadas, se nós queremos estar firmes e permanecermos ali inabaláveis, não é porque nós temos um braço forte, não é porque nós somos melhores do que as pessoas, não, é porque nós aprendemos a buscar o Senhor e colocar as nossas raízes nele, na rocha que é Jesus. Nós aprendemos a nos fortalecer nele, então a minha vontade vai gritar para fazer o que eu quero, mas eu vou lembrar, não, a minha vontade fala isso, mas Jesus falou para fazer aquilo, então eu vou seguir o que Jesus falou, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele falou que se eu praticar, ouvir e praticar o que Ele falou, vai vir tempestade, vai vir pancada, mas eu permanecerei firme. Então se eu e você queremos ver mudança, transformação, meu irmão, mesmo quando as tempestades chegam, nós devemos ter as nossas raízes firmadas no Senhor, nós devemos praticar o que o Senhor realmente diz na palavra dEle, para vermos mudança de uma forma poderosa e sobrenatural. Posso ouvir um amém? Então dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Você quer ver de forma prática?
Quantas pessoas querem mudança na área financeira? Não precisa levantar a mão. Muitos, todo mundo. Aí você faz a pergunta: na área financeira, você faz o que você quer ou você obedece o que Jesus fala na palavra dele? Resolveu o problema. Simples. Na área emocional, você faz o que você quer ou você escuta aquilo que o Senhor está falando para você? Você já começa a entender. Em cada área das nossas vidas, quando nós aprendemos a ouvir Jesus, a direção dele, tudo muda completamente. Então isso dentro de nós tem que entrar no nosso coração. Então, eu posso viver do jeito que eu quero, sim ou não? Sim, até posso. Mas aí eu vou ter que pensar muito bem: eu construí minha casa na rocha ou na areia? Não adianta depois querer falar: ei Jesus, estou de mal com você. Aí o cara vai falar: não vou no culto que nada muda. Não, não é que nada muda. Talvez as pessoas não mudaram, não quiseram mudar, não buscaram mudança. Palavras de Jesus: se vocês ouvirem e praticarem, pode vir tempestade, pode vir o que for, mas você permanecerá firme. Por quê? Porque aqueles que permanecem no Senhor, o Senhor vem com unção, o Senhor vem com cuidado, o Senhor vem com direção. Então a gente pode ver do jeito que a gente quiser, mas nós temos que ver muito bem, porque dependendo dessa atitude, vai ter ruína, vai ter destruição. Mas quando eu e você permanecemos firmes na rocha, quando eu e você decidimos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós vemos transformação, nós vemos cuidado, nós vemos mudança. Você vê crescimento, você vê o agir de Deus, você vê a transformação do Senhor, você vê o cuidado do Senhor para a sua vida. Então isso dentro de nós tem que encher. Agora, por que Paulo fala tudo isso? Porque aqui tem uma ligação. Vocês lembram que eu falei que muitas pessoas estão com a fé fraca hoje? Quem lembra que eu falei no início do culto? Por que estão assim? Porque não vivem isso. Porque quando você aprende a viver isso, a sua fé se fortalece. Coloca o texto para mim, por favor, Aleixo. Aprofundem nele suas raízes, sobre ele edifique a sua vida. Então, gente, eu não sou muito bom em português ou em geografia, tá bom? Mas quando fala de então, para mim está falando de uma ligação. Quando vocês fizerem isso, então a sua fé se fortalecerá na verdade. Então aqui a razão de muitos de nós hoje no corpo de Cristo estarmos com a nossa fé mirrada, desnutrida, fraca, nós temos que rever: será que as minhas raízes estão se aprofundando em Jesus? Será que eu tenho buscado a palavra? Será que eu tenho buscado em oração? Será que eu tenho clamado ao Senhor na minha vida? Será que eu tenho pedido para o Senhor mover na minha vida? E aqui você começa a ver: então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada. Então aqui eu e você temos que olhar para a nossa vida, temos que ver: Senhor, como está a minha fé? Eu estou vendo que eu não estou mais acreditando, eu não consigo mais ter a chama como tinha antes, eu não consigo mais crer nas pessoas, eu não consigo mais crer na minha chamada, eu não consigo mais crer que o Senhor pode mudar. Por isso que eu falei, hoje é uma noite que talvez o Senhor realmente deseja tocar a minha, a sua vida. Porque eu falei talvez, porque tem gente que vai querer, tem gente que não vai querer, e eu espero que você queira, espero que você deseja, porque o Senhor hoje quer vir com algo novo. Ele não quer que você viva uma fé desnutrida, uma fé que não acredita que o Senhor pode mover. Hoje é uma noite que o Senhor fala: eu estou para derramar algo novo neste lugar e sobre as nossas vidas, mas para isso é necessário uma fé fortalecida. Uma fé fortalecida não é alguém que desiste, uma fé fortalecida não é alguém que desiste no meio do caminho, uma fé fortalecida não é alguém que desacredita das promessas, não. Uma fé fortalecida é alguém que fala: pode vir a pancada que for, pode vir o levante que for, pode vir o desafio que vier, mas uma coisa eu sei: a minha fé está fortalecida no Senhor, e o Senhor moverá nesse cenário, e coisas grandiosas eu viverei da parte dele. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Então a sua fé se fortalecerá na verdade, e nós sabemos que a verdade é alguém. Jesus disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Então, você quer permanecer firme? Aprenda. Eu e você devemos aprender a colocar as nossas raízes nele. Aprendermos a deixar ele ser o Senhor das nossas vidas. A nos rendermos ao senhorio dele para que seja feita a vontade dele. Ele vai sim, para aqueles que creem, permanece até o fim salvar. Mas ele espera de nós hoje uma atitude completamente diferente. Uma atitude onde eu e você possamos ver mudança. Então hoje eu pergunto, como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Você é alguém que continua confiando, acreditando, perseverando? Ou dentro de você já desistiu? E isso é uma escolha de cada um. Isso é uma decisão de cada um. Pastor e eu já passamos tantas situações que mexeram com a nossa fé. Dá vontade de desistir? Dá, meu irmão. Bate. O nosso eu grita, para que continuar? Só que eu não vivo pelas minhas emoções, eu vivo pela fé. Eu sei o que ele vai mover. Eu sei o que ele vai agir. Eu sei que no meio dessa situação que nós estamos passando, enfrentando, o Senhor virá. O Senhor moverá, o Senhor agirá, o Senhor romperá. Então hoje é hora de você olhar para a sua vida, assim como eu olhar para a minha, e nós percebemos quem eu sou nesse cenário. É só você ver, do dia em que você recebeu o Senhor até hoje, você percebe que você tem crescido, avançado, ou você praticamente permanece o mesmo e está quase dando aquela baixada? Porque alguém que permanece no Senhor é alguém que, independente do cenário, ele sabe: eu sei o Deus que vai mover na minha vida, eu sei o Deus que vai operar na minha casa, eu sei o Senhor que vai trazer transformação, eu sei o Senhor que vai mover nas nossas vidas. Então nessa noite, é uma noite de você olhar para dentro de você e você perceber como eu quero sair deste lugar, como eu quero sair daqui. Eu quero sair do mesmo jeito? Posso sair? Não, Senhor, não quero. Eu não quero sair do mesmo jeito. Eu quero sair com atitudes na minha vida hoje. Talvez você é alguém que vai começar a perceber que tem áreas da sua vida que você só escuta, mas você não pratica. Você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar. Não tem como ter transformação, não tem como ter mudança, ser apenas um ouvinte e não ser um praticante, não ser alguém que vive a palavra, aquilo que o Senhor diz. Então, se eu e você queremos ver mudança e transformação, hoje é a noite de nós falarmos chega, Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha com a tua glória, com a tua unção e com o teu poder. Que nessa noite o Senhor venha trazer transformação. Que nessa noite o Senhor venha trazer um despertar. Que nessa noite o Senhor venha trazer, meu Deus, o teu precioso Espírito Santo, tocando cada vida, tocando cada coração, tocando cada família, cada lar aqui representado. Então venha com a tua glória, venha com o teu poder, venha com o teu derramar. Nós queremos construir a nossa vida em Ti. Nós queremos construir a nossa vida em Ti. Tu és o nosso fundamento. Nós queremos permanecer no Senhor. O Senhor é aquele que vem sobre nós. Nós queremos aprofundar as nossas raízes em Ti. Nós queremos aprofundar. Nós queremos edificar a nossa vida no Senhor, na Tua palavra, na Tua verdade. Então nessa noite, venha tocando cada irmão e cada irmã que está aqui hoje. Venha com a Tua presença, venha com o Teu agir, venha com o Teu derramar. Sinta-se à vontade em nosso meio, trazendo constrangimento para mudança, renovo, direção e fortalecimento, Senhor. Se você quiser, se coloque em pé no seu lugar. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, toca a minha vida.